Que Deus seja louvado, engrandecido nessa noite e que, como um todo, possamos nos banquetear com a mensagem que Deus quer nos trazer nessa noite, né? É um prazer muito grande estar aqui à frente desse trabalho e que possamos, cada dia, buscar pureza de coração, pureza de vida. Hoje à tarde eu tive a notícia fatídica, né? Uma pessoa que a gente tem bastante afinidade, que morreu também vítima dessa enfermidade que tem assolado as pessoas. Pude até na casa dele há uns 10 dias, levei geleia real, ele já estava contraído com esse problema, e agora já à tardezinha, já só me ligaram avisando que já estava sepultando. Então, para a gente tem sido motivo de muita tristeza, né? Cada um nos seus lugares, nas distâncias, mas quando chega assim muito próximo da nossa influência, a gente fica mais abalado. E a gente tem visto a palavra de Deus se cumprir diante de tamanha frustração na sociedade, tamanha decepção, tamanha ansiedade, preocupação com o dia do amanhã, incerteza do amanhã. Pode ser um vizinho, pode ser um filho, pode ser o pai que possa trazer essa enfermidade aos lares, né? E a palavra do Senhor tem nos dado como certo que ele repreenderia o devorador. Mas, por outro lado, também, Deus tem mandado advertências e conselhos ao mesmo tempo para cada um de nós, para que nós, então, pudéssemos enquadrar dentro da reforma pró-saúde, né? Nas suas mais variadas abrangências, seja na alimentação, seja na postura, na posição mental correta, a temperança em todas as coisas de uma maneira geral, na qualificação, na preocupação com a qualidade de alimento que nós vamos ingerir, quantidade, uma soma de coisas. E Deus, então, realmente, ele vai agir nesse sentido, porque quando nós andamos sob a bênção divina, as adversidades, as enfermidades já são repreendidas por uma alimentação equilibrada. Porém, como vivemos numa vida de correria e ansiedade, muitas vezes cometemos excessos que aí o nosso corpo ele reage naturalmente nesse sentido, né? Então, eu me lembro de alguém postar alguma coisa que as enfermidades não são outra coisa senão consequência do próprio pecado. E conversando com o irmão esta semana, pude observar a preocupação dele com relação a esse quadro que nós vivemos. E eu passei por uma experiência semelhante o ano passado, de um quadro de Covid. Outros irmãos passaram também. E eu me lembro que chega um momento em que a gente já fez, segundo a capacidade de cada um, todo tipo de tratamento, e parece que a enfermidade não se vai. É mais um surto de ansiedade nossa do que o próprio organismo expelindo o mal que ali dentro já existe, né? As enfermidades são consequência do pecado, as enfermidades é o pecado em si. Naquela experiência do tanque de Betesda ali, a gente observa que Jesus não disse se ele queria ser curado, né? Mas os teus pecados são perdoados. Assim, Cristo tem feito a cada um de nós, lá no íntimo da nossa alma, essa mesma indagação: queres ficar são? Toda alma que anseia pela saúde, seja só a saúde física ou a saúde espiritual, então Cristo ele nos faz esse convite. E no livro de Isaías, no capítulo 1, versos 5 e 6, e o 6, diz-nos assim: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele
coisas são, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a nossa verdadeira condição perante Deus. Muitas vezes nós sentimos que estamos em vantagens, né? Em relação ao pecador comum. Muitas vezes, de maneira inconsciente, nós dizemos assim: olha, ainda bem que eu não faço como isso, não como aquilo. De fato, há uma prerrogativa que já é uma vantagem nós termos o domínio próprio e não nos alimentarmos disso e daquilo que já conhecemos, né? Mas perante Deus não há vantagem nenhuma entre o pecador que não come e o pecador transgressor. Para Deus, uma coisa só resolve. É Cristo, ele sendo o único, né? A qual nós devemos acorrer. Gostaria de ler aqui no livro Meditações Matinais, na página 71. Na página 71, diz-nos da seguinte maneira: poderemos lisonjear-nos de que nosso caráter moral tem sido correto e de que não precisamos humilhar-nos diante de Deus como o pecador comum. Olha a proposta que muitas vezes o nosso eu tende a fazer no nosso íntimo, né? Temos, porém, de estar dispostos a entrar na vida do mesmo modo que o pecador, que o principal dos pecadores. Então, há um misto de vantagem que, ora, nós, então, somos tentados a condescender. Então, o texto fala aqui que poderemos lisonjear de que o nosso caráter moral tem sido correto. E realmente é correto. Mas o texto continua o seguinte: e de que não precisamos humilhar diante de Deus como pecador comum. Temos, porém, de estar dispostos a entrar na vida do mesmo modo que o pecador, que o maior dos pecadores. Qual é a forma que nós entramos na vida como o principal dos pecadores? Devemos renunciar à nossa própria justiça e suplicar que nos seja imputada a justiça de Cristo. Vejamos bem, isso aqui é muito importante. Toda honra, toda glória, ela deve ser direcionada, toda vitória adquirida sobre o pecado, todo domínio próprio exercido sobre algo que nós temos fraqueza, essa vitória, quem nos concede é Cristo. Continua da seguinte forma o texto: precisamos confiar inteiramente em Cristo, no que diz respeito à nossa força. O próprio eu tem de morrer. Precisamos reconhecer que tudo o que temos provém das insuperáveis riquezas da graça divina. Seja esta a linguagem de nosso coração. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A gente começa a meditar sobre esses textos e começamos a nos perguntar: aonde é que nós nos encontramos nessa carreira cristã? Onde é que o nosso eu está? Será que ele realmente está sendo suplantado? Será que ele está sendo pisoteado? Será que nós não estamos permitindo que o nosso eu tende a brotar e, dessa maneira, tirar a honra e a glória que devidamente deve ser colocada a Cristo? Então, quando nós colocamos Cristo como o nosso único Salvador e esquecemos dos nossos méritos, do nosso eu, das nossas vitórias que muitas vezes temos e que, de repente, presenciamos ao nosso lado algum irmão em que não consegue ser vitorioso sobre aquilo, não temos que vangloriar sobre ele. Nós somos iguais. Muitas vezes, estamos no quadro do irmão do filho pródigo, naquele quadro de que eu não fiz nada e meu pai nunca me deu uma festa. E agora este que gastou tudo, esse que deu um péssimo testemunho, quando ele retorna,
o bezerro cevado, o animal cevado, chamou os vizinhos, tudo, e foi feita essa festa. A palavra de Deus nos exorta que quando um pecador se converte, há júbilo em toda a hoste angélica. E nós devemos nos converter dia a dia. Nós devemos morrer para o nosso próprio eu. Verdade é que precisamos ter a certeza da paz com Deus hoje, neste momento, agora, instantaneamente. É preciso nós termos essa convicção. Mas corremos o risco de cairmos na presunção, de exaltarmos o eu. Na página 67, diz assim: há um remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está em Jesus, precioso Salvador. Sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. E o mais forte precisa também possuir sua graça, do contrário, perecerá. Em qual condição que nós nos encontramos? Entre o mais fraco ou entre o mais forte? Independente de qual das situações que nós nos encontramos, todos nós carecemos da graça de Cristo. Fraco se torna forte e o forte se fortalece. Quando ele se coloca a Cristo em primeiro lugar. Do contrário, perecerá. Aquele que se julga forte, exalta a si próprio, corre o risco de engrandecer o seu próprio eu. Diz que vi como essa graça poderia ser obtida. A serva do Senhor explica a fórmula. Qual é a fórmula de adquirirmos, então, essa graça? Diz aqui: ide ao vosso quarto, e ali a sós, rogai a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Sede fervorosos, sede sinceros. A oração fervente pode muito. À semelhança de Jacó, lutai em oração. Angustiai-vos. Jesus no jardim suou grandes gotas de sangue. Deveis fazer um esforço. Observemos aqui que a graça de Cristo, existe então a fórmula para que nós venhamos a adquiri-la. Não é de uma forma comum, é preciso nós entretermos comunhão com Ele, é preciso nós então fazermos o quê? Nos colocarmos a predisposição de conhecer a Cristo. É preciso realmente render o meu coração de pedra para que Ele coloque então um coração de carne. E essas são as maneiras porque Cristo quer curar as enfermidades do pecado que está sobre cada um de nós. E tudo isso ocorre realmente da seguinte maneira. Diz assim: longe de mim que eu cesse de vos admoestar. Jovens amigos, buscai o Senhor de todo o vosso coração, e de com zelo, e quando sentirdes que sem o auxílio de Deus perecereis, quando anelardes por ele, como o servo brama pelas correntes de água, então o Senhor presto vos fortalecerá. Eu acho muito importante nessa colocação, a grandeza está justamente em percebermos que perecemos sem Deus. Aí há a grandeza. Quando nós nos colocamos de maneira altiva, em que nós podemos fazer algo por Deus, quando na verdade é Ele que faz por nós. E agora, quando tornamos um vaso em suas mãos, permitimos então que Ele nos molde à semelhança daquele que é o nosso Salvador, então sim, verdadeiramente encontraremos a Ele. Verdadeiramente, colocando nessa predisposição, como nós estudamos nas lições da Escola Sabatina, correspondermos à atração do Espírito Santo, do amor divino. Depois dermos o passo da atração desse amor. Acho muito válido a questão da pérola de grande preço, quando, na verdade,
quando, na verdade, ela é de graça. E as pessoas a querem adquirir, a querem comprar. Então, dessa maneira, nós não a adquirimos, não tem preço. Essa pérola ela é comparada, diz aqui o texto, diz que a justiça de Cristo é comparada a uma pérola branca e pura. Não tem defeito, nem mácula alguma. Nenhuma obra humana pode aperfeiçoar a grande e preciosa dádiva de Deus. É irrepreensível. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A pérola não nos é apresentada na parábola como uma dádiva. Muito importante isso aqui. A pérola, na parábola, não é nos apresentada como uma dádiva. Diz da seguinte maneira: o negociante adquiriu-a pelo preço de tudo que possuía. Observemos aqui que essa pérola, ela deve ser adquirida como? Por um bom preço. Tudo que nós temos, nós abdicamos em favor dessa pérola. Continua. Muitos indagam a significação disto, pois Cristo é apresentado nas Escrituras como uma dádiva. É uma dádiva, mas somente para aqueles que se entregam alma, corpo e espírito sem reservas. Devemos entregar-nos a Cristo para viver uma vida de obediência voluntária a todos os seus reclamos. Tudo que somos, todos os talentos, habilidades que possuímos, são do Senhor para serem consagrados a seu serviço. Quando assim nos rendemos inteiramente a Ele, Cristo se entrega a nós com todos os tesouros do céu. Adquirimos a pérola de grande preço. Que coisa maravilhosa. Então, quando nós encontramos a Cristo, em suma, nós vemos o valor do que Cristo fez por nós, do grande sacrifício, e começamos a avaliar agora aquilo que está ao nosso redor, aquilo que realmente tende a nos separar de Cristo. Então nós fazemos o quê? Nós vamos deixando aquilo. Nós vamos deixar tudo que temos para adquirir essa pérola. Nós vamos somar isso daí para adquirir a pérola, pois ela é de graça. Mas aquele que faz a entrega sem reserva, de corpo, alma e espírito, esse encontrou, esse recebe de forma gratuita, diz o texto. Não há preço. Pela fé nós adquirimos essa grande dádiva. E essa dádiva, ela nos concede, então, poder e força para sermos vitoriosos sobre todas as nossas tendências para o pecado. Continua na página 67, diz assim: então a vossa paz sobrepujará todo o entendimento. Se esperais salvação, precisais orar. Dedicai tempo. Não sejais apressados nem descuidosos em vossas orações. Rogai a Deus que em vós opere completa reforma, que os frutos do Espírito habitem em vós, e brilheis como luz ao mundo. Vejamos bem que essa pérola é preciso buscá-la, até que a possamos encontrar. É preciso dedicar tempo, é preciso ter afinidade com aquele que nos salvou. É preciso, não de forma aleatória, fazermos as nossas orações, muitas vezes, aquela oração em segredo. Diz assim: não sejais entrave, nem maldição para a causa de Deus. Podeis ser um auxílio, uma bênção. Diz-vos Satanás que não é possível gozar plena e abundante salvação? O que Satanás disse? Que não há possibilidade disso. Continue o texto. Não acrediteis.
Satanás vai colocar na nossa mente, vai acusar as pessoas de que você cometeu tal pecado. Ou você está cometendo, para você não tem salvação. Não acrediteis nisso. Sabe por quê? Continua o texto. Vi que é privilégio de todo cristão fruir as profundas atuações do Espírito de Deus. Uma doce paz celestial penetrará a mente e dar-vos-á prazer meditar em Deus e no céu. Deleitar-vos-eis nas gloriosas promessas de sua palavra. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós vamos fazer as visitas, quando nós encontramos pessoas que identificam esses assuntos espirituais, pessoas que muitas vezes querem que nós oremos por elas, estão sedentas dessas palavras. Aqui diz que essa é a transformação que há na nossa vida. Há uma consagração dos nossos talentos em prol do avançamento da causa de Deus. É feito aqui um convite a cada um de nós e, ao mesmo tempo, também é feita uma acusação. Qual a acusação que é feita aqui? Sereis um entrave, olha só, não sejais um entrave, nem maldição para a causa de Deus. Então, nós temos as responsabilidades perante Deus, muitas vezes vemos as impossibilidades de realizar o trabalho, muitas vezes negligenciamos as oportunidades quando elas se abrem ao nosso redor, e Deus pede conta disso. Aqui ele dá uma mensagem de bênção, mas também de responsabilidade com a negligência da mesma. Gostaria de terminar o texto e a nossa meditação na mesma página ainda. Diz assim: se os professos cristãos amam mais a Jesus que ao mundo, gostarão de falar nele e ser o seu melhor amigo, e em quem se concentram suas mais altas afeições. Ele veio em auxílio deles quando sentiram sua condição de perdidos prestes a perecer. Quando cansados e carregados de pecado, volveram-se para ele. Jesus lhes removeu o fardo da culpa e do pecado, tirou-lhe a dor e o pranto e mudou toda a direção de suas afeições. As coisas que outrora amavam, agora aborrecem. E as coisas que aborreciam, amam agora. Amém. Então, a gente começa a meditar nessas admoestações. E vemos quanto Deus tem sido misericordioso para conosco. E que nós venhamos realmente fazer uma autocrítica da nossa experiência. Que nós venhamos buscar realmente esse remédio a cada dia. Nós venhamos receitar esse remédio àqueles que estão sob a nossa influência. Que nós possamos ser realmente um duto nesse sentido. Essa é a fórmula que Deus quis trazer para nós nessa noite. E que nós venhamos realmente fazer valer essa experiência. Que o conhecimento que temos, que realmente não seja para sermos uma trava para o avançamento da causa de Deus, mas que venhamos ser realmente um duto, que venhamos ser instrumento nas mãos de Deus, e que essas mensagens possam atingir corações anelantes por essas verdades. E dessa maneira, sim, estarmos sendo preparados para o grande juízo investigativo, que começou em 1844. Juízo esse que iniciou pelos mortos e que culminará justamente ao passar aos nossos casos, aos casos dos vivos. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos que estão conosco nessa noite. Amém.